Olá, queridos pais do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sequência de vídeos aí do canal Bate-Papo Teológico. E hoje vamos falar a respeito da apologética cristã. Portanto, eu quero iniciar esse vídeo com um texto bíblico que está em 1 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo de número 15, que diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, nós estamos lendo aqui um texto que é apologético, mas de fato que seria apologética cristã. Não sei se você já ouviu esse termo. Se você não ouviu esse termo, é um termo bastante simples. É bom entender que a apologética ela é necessária para todo cristão, porque o cristão ele se utiliza da apologética para defender a sua fé, defender algumas objeções doutrinárias que surgem ao longo da época da história da igreja. E quando a igreja foi começando a crescer, alguns erros doutrinários, objeções doutrinárias começaram a surgir e, portanto, se utilizaram da apologética cristã. Ou seja, alguns homens surgiram através das mãos de Deus para defender a ortodoxia bíblica. O cristão precisa conhecer a sua fé, precisa conhecer os pontos basilares e as doutrinas basilares daquilo que ele crê, ainda que de forma básica. Claro que em uma questão de importância é extremo, mas nem todo cristão precisa ser um expert, um mestre em apologética, mas saber pelo menos o básico para saber defender aquilo que ele acredita. O que significa, o que seria ortodoxia? Ortodoxia é tudo aquilo que é correto, ou seja, uma defesa da doutrina correta da Bíblia Sagrada. Ou seja, há pessoas que se opõem à nossa fé, há pessoas que perguntam sobre a nossa fé, há pessoas que têm dúvidas sobre a nossa fé, e todo cristão ele precisa estar apto para defender a sua fé. Então, o que significa de fato apologética? Apologética, no grego, significa defesa verbal ou discurso em defesa. Ou seja, é uma defesa verbalizada ou um discurso que gera em si defesa. Como eu disse aos irmãos, o cristão ele precisa saber defender a sua fé. E para saber defender a sua fé, ele precisa conhecer a sua fé. Não precisa ser um bom teólogo, um teólogo expert para defender a fé cristã. O que precisa então? O cristão ele precisa conhecer firmemente e profundamente a sua fé. Por mais que seja simples, ele precisa conhecer para saber defender. Não tem como defender sem conhecer, tem que conhecer para defender. Então, eu quero citar aqui dois nomes, que são Geisler e Brooks, no livro que é intitulado Respostas aos Céticos. Resumidamente, eles escrevem dizendo: os incrédulos têm boas perguntas e o cristianismo tem boas respostas. E Deus manda que lhes demos a resposta. Então, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro, sabiamente, ele diz, estando sempre, olha que interessante, sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, eles vão perguntar a respeito da fé de vocês, questões da fé de vocês, e vocês precisam estar em todo o tempo preparados para responder a essas perguntas. E todas as perguntas têm respostas, e as respostas estão na Bíblia. Então, à luz da Bíblia, o cristão precisa conhecer a Bíblia para defender a sua fé.
E a segunda questão, por que o cristão deve defender a sua fé? Responderei de forma muito simples e objetiva. No texto em que lemos no início do vídeo, 1 Pedro capítulo de número 3, verso de número 15, diz que nós precisamos estar preparados sempre. É um imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Preparados, com mansidão, com temor para responder qualquer questão sobre a nossa esperança. E se o texto manda, os servos precisam obedecer. Se não estamos de acordo com 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, estamos em desobediência, logo estamos em pecado. Então precisamos defender a nossa fé, porque é uma questão bíblica. Deus vos abençoe. E em relação à ideia da Bíblia, corroboram Crift e Tasselli. Eles dizem, todo cristão, olha só, todo cristão precisa estar apto a defender a sua fé. E defender a sua fé, como eu disse, inclui conhecer a sua fé. Quando nós falamos de apologética, falamos da cosmovisão, ou seja, como o cristão enxerga o mundo ao seu redor. Aí eu te faço a seguinte pergunta: como o cristão ele enxerga o mundo? O cristão enxerga o mundo à luz das Sagradas Escrituras. Então, as pessoas tentam deturpar a fé, tentam deturpar as Sagradas Escrituras, e todo cristão precisa conhecer as Escrituras para defender a essas deturpações que vêm surgindo ao longo de todos os séculos. Então, o cristão ele enxerga o mundo conforme o que está na Bíblia. E como é que o cristão enxerga o mundo? Criação, sobre a perspectiva da Bíblia, criação, queda, redenção e glorificação. A criação vai de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2. A queda vai da desobediência de Adão e Eva. A redenção é quando o nosso Deus envia o seu Filho unigênito. Já a glorificação é a conclusão plena da revelação. Então, todo cristão tem a sua cosmovisão, ou seja, a sua ótica ou a sua forma de enxergar o mundo com base na Bíblia, que são esses 4 pilares, que é a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Ou seja, mediante a criação, mediante a queda, mediante a redenção e a glorificação, todo cristão entende que há um Deus soberano e todo-poderoso que dirige o universo. Claro, vai surgir aquela clara discussão, a mais famosa discussão entre a evolução e a criação. E claro que todo cristão defende a sua fé com base na criação. Deus é criador e mantenedor dessa criação. Amém? Então, aí vai uma pergunta para você. E aqui eu encerro mais um bate-papo. Como é que você tem defendido a sua fé? Você tem lido a Bíblia? Você conhece a sua fé, a história da sua fé? Esteja ciente que em todo tempo você precisa estar apto a defender a sua fé. Amém? Deus abençoe. Compartilhe, siga o nosso canal, se inscreva, curte. E é isso, tamo junto. Deus abençoe.